dia, começando a live da manhã. Hoje o nosso tema é um estudo bíblico e é força. O sustento vem de cima. Eu peguei duas passagens bíblicas para a gente ler e para a gente poder comentar aqui. Minha bateria tá meio que acabando. Deixa eu colocar aqui o carregador para a gente poder começar. Dila, bom dia. Angélica, muito bom dia. Vamos lá, a gente vai começar lendo hoje Reis, capítulo 17, versículo 1. E a gente também vai ler Jó, capítulo número 38, versículo número 41. Beleza? Então vamos lá, eu vou começar lendo Reis. É a história do profeta Elias. É um pedaço da história do profeta Elias. Vamos lá. Elias de Tishbe, um habitante de Gilade, disse para o rei Ahav, acho que é Acabe em português, acho que é isso. Assim como vive o Senhor, Deus de Israel, diante de quem eu me prostro, não haverá nem chuva nem orvalho nos anos que se seguirão, a não ser por minha palavra. Então o profeta Elias ele chega para esse rei, que é um rei que está cometendo atos muito ruins, totalmente contra a palavra de Deus lá no reino. Ele está agindo de forma muito má. E aí o profeta pega e fala para ele que não vai haver chuva por causa dele, até que a palavra dele diga que vai haver chuva de novo. E lá no Oriente Médio, a coisa mais importante é o quê? É água. Sem água, seca, fome, destruição, é complicado. Lugares muito desérticos, né? Então vamos lá. Então a palavra do Senhor veio a ele: saia daqui, vá para o leste e esconda-se no Vade Crit, próximo ao Iarden, ao Rio Jordão. Você deve beber do riacho e eu darei ordens aos corvos para o alimentar ali. Então, qual que é o contexto aqui? O rei é mau. O profeta pega e fala uma palavra má para o rei, uma palavra que vai ser complicado. E qual que é o contexto aqui? Esse rei, ele já tinha mandado matar um monte de profetas, centenas de profetas de Deus. E ele estava colocando no lugar profetas de Baal. Para adorar, enfim, começou a colocar estátuas, ídolos de Baal. E começaram a colocar e começaram a matar os profetas de Deus. E aí o profeta Elias pegou e falou aquela palavra, mas o próprio Deus falou, vai lá e foge. Por quê? Porque as coisas do mundo, elas acontecem naturalmente, normal. O mal, ele vai acontecer normalmente. Não é porque Deus está contigo que você não vai sofrer um assalto, que você não vai sofrer perigos. Ele vai te proteger. Mas existem as regras do mundo aqui. Então, até mesmo para o profeta, olha, vai lá e foge. Vai lá e foge. Então, Deus falou para ele, vai lá e foge, porque senão o bicho vai pegar para você, pô. Certo? E aí ele falou assim, olha, eu vou mandar os corvos trazerem comida para você. Então vamos lá. Assim, o profeta Elias foi e fez de acordo com a palavra do Senhor. Ele foi e passou a viver no Vadi de Crit, próximo ao Jordão. Os corvos traziam pão e comida de manhã, e pão e comida à tarde. E ele bebia do riacho. Depois de certo tempo, o riacho secou, porque não havia chuva na terra. Então essa palavra do Senhor veio a Elias: levante-se, vá a Tzarfat, uma aldeia de Sidom, e fique ali. Eu ordenei a uma viúva dali que cuide de você. Ele se preparou e foi para Tzarfat. Chegando ao portão da cidade, viu uma viúva recolhendo alguns gravetos. Ele a chamou e pediu, por favor, traga-me um pouco d'água em um recipiente para que eu beba. Enquanto ela estava indo buscar a água, ele gritou para ela, por favor, traga-me também um pedaço de pão em sua mão. Ela respondeu, como vive o Senhor, teu Deus, eu não tenho nada para comer, apenas um punhado de farinha em uma vasilha e um pouco de óleo na botija. Estou aqui colhendo alguns gravetos.
de modo que possa cozinhar algo para mim e para o meu filho. Depois de termos comido isso, vamos morrer. Elias disse à viúva: Não tenha medo. Vá e faça o que você está dizendo. Mas primeiro use um pouco do que tem, faça um pequeno pão e traga-o para mim. Depois faça comida para você e seu filho, porque isso é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: a farinha da vasilha não acabará, nem o óleo da botija faltará, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Ela foi e fez de acordo com o que Elias tinha dito. E ela, ele e sua família tiveram comida para comer por um longo período. A vasilha de farinha não se esgotou, nem o óleo faltou à botija, cumprindo a palavra do Senhor, falada por intermédio de Elias. Pouco tempo depois, o filho da mulher, na casa de quem Elias estava, ficou doente. Sua doença foi piorando, seriamente, até que ele parou de respirar. A mulher disse a Elias: O que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim apenas para me fazer lembrar quanto sou pecadora, matando meu filho? Dê-me seu filho. Ele disse à mulher, tomando o menino do colo da mãe. Ele o levou para o quarto de cima, onde ele estava hospedado, e deitou-o em sua cama. Elias clamou ao Senhor: Senhor, meu Deus, tu trouxeste também essa miséria a essa viúva, com quem estou hospedado, matando seu filho. Ele se deitou sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor: O Senhor, meu Deus, por favor, permite que a alma dessa criança retorne a ela. O Senhor ouviu o clamor de Elias, a alma da criança retornou a ela, e ela reviveu. Elias tomou o menino, trouxe-o para a parte de baixo da casa e o entregou de volta à sua mãe. Elias disse: Veja, seu filho está vivo. A mulher disse a Elias: Agora sei que és um homem de Deus e que a palavra de Deus que tu pregaste é verdade. Legal. Agora a gente vai pegar essa parte de Jó. Mas antes, olha só que interessante. O profeta Elias, ele falou com o rei, ele mandou uma palavra ruim que não iria haver chuva na terra. Posteriormente ele fugiu, porque senão o bicho ia pegar pro lado dele. E aí Deus falou que os corvos iam alimentar ele na floresta. Vai lá, fica tranquilo que os corvos vão trazer comida para você. Então ele bebia a água do riacho e os corvos de manhã e à noite traziam comida para ele. Até que chegou um momento que o riacho secou, ele foi na casa da viúva, não tinha nada, a mulher estava prestes a morrer. E ele falou: Não, faz um pão aí pra gente que até que haja chuva não vai faltar farinha nem óleo na botija. E assim aconteceu e eles continuaram comendo. Só que é muito forte, porque na vida vão existir crises, vão existir dificuldades. Às vezes as pessoas pensam: Pô, Deus não tá comigo? Tanta coisa ruim acontecendo. Eita, cabo aqui. Tanta coisa ruim acontecendo, quanta adversidade. O fato é que quando tem chuva no mundo, ou quando não tem chuva, seja o justo, seja a pessoa má, o perverso, a chuva vai cair em cima de todo mundo. E a seca vai cair em cima de todo mundo. Não é que... Olha só, é uma coisa muito importante de se entender. Isso aqui é um padrão na Bíblia inteira. Inteira. Deus, ele não julga só o individual, ele julga o coletivo. Então você vai ver em vários momentos um povo inteiro sofrendo. Você vai ver em vários momentos um povo inteiro prosperando. Você vai ver em vários momentos um povo inteiro se saindo bem. Isso acontece em toda a história. Se você for pegar as histórias das guerras, se você for pegar as histórias da humanidade, até mesmo as crises financeiras, sei lá, o momento que o Brasil está vivendo. Seja o justo, seja o ímpio. Todo mundo acaba sofrendo de certa forma. Todo mundo acaba passando por um certo problema. Só que aí essa palavra ela é muito forte. Independente do problema,
Tem até uma palavra, inclusive. Eu nunca vi o justo passar fome, nem sua descendência mendigar o pão. Sempre vai ter. Sempre vai ter uma chance. Sempre vai ter um momento. Sempre vai ter uma oportunidade. Agora, uma coisa que eu quero levantar para você é o seguinte: você está empreendendo, você está vivendo, você precisa aprender a aguentar pressão. Isso aqui é uma coisa que pouca gente vai falar para você. As pessoas, para vender curso, elas vão falar do glamour, elas vão falar do enriqueça e tudo mais. De fato, todo mundo tem a oportunidade de ter uma vida melhor. Aqueles resultados que eu passo para vocês lá, dos 10 mil de faturamento, 20 mil, um monte de gente tem vários resultados lá no meu perfil. Só que é uma coisa acessível para todo mundo. Eu já ajudei pessoas em situações diversas a conseguir resultados assim. Só que existe o outro lado também. Existe a prova, a aprovação que você vai passar. Existem os momentos difíceis. Existem momentos desafiadores. Isso na vida de qualquer empreendedor. Seja uma pessoa mais rica, seja uma pessoa menos afortunada. Sempre vão existir momentos de dificuldade, sempre vão existir momentos de pressão absoluta. E uma coisa eu posso falar para você: você quer se dar bem na vida? Você precisa aprender a aguentar pressão. Você precisa aprender a aguentar pressão. Porque a vida vai te pressionar. A vida vai te colocar dificuldade. A vida vai te pressionar. A fome, a escassez. Não exatamente ao pé da letra. Mas se você é uma pessoa que confia, nem que sejam os corvos, mas eles vão te trazer alimento. E eu quero ler mais uma palavra que fala sobre isso. No livro de Jó, capítulo número 38, versículo número 41. Eu vou ler a partir do 39. É Deus falando para Jó sobre as coisas que ele faz. Inclusive é muito legal, desde o início. Ele fala muitas coisas interessantes. Você pode caçar uma presa para a leoa ou satisfazer o apetite dos leões jovens quando eles se agacham em seus covis? Ou ficam emboscados em suas tocas? Quem provê comida para o corvo quando seu filhote clama a Deus e vagueia por falta de comida? Você sabe quando as cabras montesas dão à luz? Viu a corça em trabalho de parto? Pode contar por quantos meses eles carregam seus filhotes? Sabe quando elas dão à luz? Quando se agacham e têm seus filhotes? Quando libertam seus corços novos? Os filhotes delas se tornam fortes, crescendo em tempo aberto. Eles partem e nunca mais retornam. Quem deixa o jumento selvagem perambular livremente? Quem liberta o jumento selvagem de suas cadeias? Eu fiz do Aravá a casa deles, e do deserto salgado o seu lugar de viver. Ele zomba do barulho da cidade, e não ouve os gritos dos condutores. Eles pastam sobre as colinas, procurando alguma coisa verde. Poderia o boi selvagem estar disposto a servir você? Ele ficaria perto do seu estábulo. Você amarraria uma corda no pescoço dele e o faria arar a terra para você? Você confiaria que sua grande força é suficiente para deixá-lo fazer seu trabalho pesado? Ou confiaria nele para trazer para casa sua semente e juntar o grão de sua eira? As asas do avestruz batem de forma selvagem, ainda que os cotos de suas asas faltem plumagem. Elas deixam seus ovos no chão e os deixa ser aquecidos pela areia. E aí ele vai trazendo várias coisas aqui. E ele fala que ele alimenta todos os animais, até o grande Leviatã nos mares. Enfim. Isso aqui é uma palavra de fé. Uma palavra de fé muito forte. Vão ter momentos difíceis na sua vida. Vão ter momentos que você vai pensar em desistir. Vão ter momentos que as coisas vão estar tudo bem e de repente uma aprovação muito forte vai acontecer na sua vida. Isso é cíclico, isso é na vida inteira, isso as nações passam. Se você ler a Bíblia inteira, você vai ver pessoas passando por momentos de altos e baixos. Por quê? Porque a vida é um eletrocardiograma. Altos e baixos. O dia que parar, você morreu. Tudo que você está vivendo serve para te preparar para algo muito maior. Por quê? Porque toda vez que você aguenta uma pressão muito forte na tua vida,
na próxima vez você está muito mais forte para aquilo. Ou para alguma coisa compatível. Por exemplo, tem gente que não dá conta de ganhar muito dinheiro. Porque a pessoa não consegue administrar esse muito dinheiro. Ela não consegue, ela é muito boazinha dentro dela. Ela é muito ingênua. As pessoas passam a perna nela. Agora, essa pessoa tomando uma pressão forte na vida, ela sendo traída por pessoas que ela confia, ela vendo pessoas com que ela ajudou voltando as costas contra ela, ou um momento de escassez muito forte, isso aqui deixa marcas na sua vida que ficam para sempre. Você nunca esquece. E você cresce como pessoa. Você cresce. Então, muitas vezes, você clama por prosperidade, por riqueza. Mas você não está preparado para essa riqueza. Você não está preparada para o que vai vir, para as responsabilidades que vão vir. O que prepara, o que traz sabedoria, o que traz força? Problema. Problema. Você quer prosperidade na sua vida? Você tem que aprender a passar por problema, por desafio, por pressão. Isso aqui é uma palavra que eu estou te falando que pouca gente fala porque não é vendável. Não é vendável eu chegar para você e falar assim, olha, o negócio é louco e você tem que aguentar a pressão. Geralmente as pessoas vão falar, é fácil, bonito, fácil, rápido, ganhe muito dinheiro e vamos para cima e blá blá blá. Aí as pessoas gostam de sentir isso e, nossa, é isso mesmo e vamos lá. Às vezes as pessoas gostam de ser enganadas. Essa é a verdade. Mas uma coisa que eu coloco assim no meu coração é o quê? É trazer a verdade para as pessoas. Se você abrir meu perfil, como eu falei, tem uma porrada de estudos de caso. Um monte de gente que transformou a sua vida. Muita gente. Só que eu abro o teu olho. Você também pode transformar a tua vida. Tudo aquilo que você olhar naqueles resultados é possível na tua vida. Só que você precisa entender que você precisa aguentar pressão. Mesmo você faturando 10 vezes o que você fatura hoje, você vai ter pressões e desafios e crises fortes também para você enfrentar. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. O grande profeta Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, ele tomou pressão forte. O rei queria caçar ele, queria matar ele. E foi atrás dele várias vezes. Ele se escondeu, morou em cavernas. E os corvos alimentavam ele. Você pode passar pelo maior desafio. E aqui, independente da tua fé, tá? Independente da tua fé, você pode passar por o maior desafio que for. Alguma coisa vai acontecer. Você tem fé no teu coração? Então alguma coisa vai acontecer. Não vai faltar o pão na tua mesa. Não vai faltar a palavra que você tem que falar. Não vai faltar um pingo de esperança para no último segundo você virar o jogo e você vencer. Só que você tem que carregar isso daí que está dentro de você. Deus está te falando dentro de você para você fazer. Você está sentindo essa intuição forte aqui dentro de você que você tem que fazer, você tem uma missão para cumprir. Se você tem uma missão, ele vai te dar recurso. Só vai. Continua caminhando. Tem gente que para. Tem gente que não dá certo na vida porque para. Ela chega até lá e fala, não vai dar. Ela pega e volta. Não tem essa de não vai dar. Vai embora. Vai. Não é para você fazer? Não é tua missão? Então vai. Não, mas vai. Não, mas vai ser difícil. Vai. Essa não é a tua missão? Então vai. Você vai precisar passar por essa prova. Você vai precisar passar por esse deserto. Você vai precisar passar por esse desafio. E por mais que seja uma crise fodida, ou vai cair pão do céu, ou o corvo vai te alimentar, ou no último segundo vai acontecer alguma coisa. E se não acontecer, faça acontecer. Uma coisa que eu levanto aqui para você, você precisa ter amizades. Se você não tem com quem contar, crie amizades verdadeiras. Porque Deus, ele age pelos seus amigos também. O dia que o bicho pegar, o dia que não tiver para onde correr, se você for uma pessoa sozinha, sem amigos, vai ser muito mais difícil passar por isso. Muito mais difícil. Ah, Alberto, mas as pessoas traem, amigo não vira as costas. Tá bem. Não é todo mundo que é seu amigo. Mas aí que tá. Você precisa ser uma pessoa muito bem relacionada.
Eu levanto aquele ponto do rei Davi de novo. O rei Saul precisava de alguém que tocasse para ele, não encontrava ninguém. Alguém falou o nome de Davi no palácio e a vida dele mudou. Será que alguém falaria o seu nome no palácio? Se a resposta for não, você tem que rever as suas amizades. Não é desacreditar no ser humano por total. Tem gente que é totalmente desacreditado no ser humano. Não desacredite no ser humano por causa das amizades que você construiu. Obviamente não confie 100% em ninguém, mas confie. Você precisa confiar. Se você não confiar em ninguém, sinto muito, mas você não vai crescer nada. Porque o seu potencial de crescimento e geração de riqueza está diretamente ligado com pessoas que você abençoa e que você anda junto. Um bilionário, para um bilionário ser bilionário, ele precisa de um monte de milionários embaixo dele, senão ele não consegue chegar no bilionário. Um milionário, ele precisa de muitos milionários junto com ele, ou pessoas que faturam milhares embaixo dele, senão ele não chega lá. Ele não chega lá. Se você não tem amizades, é o momento de você repensar isso. Porque todo recurso que é dado para você cuidar está aqui, ó, nessa palavra. É para abençoar todo o mundo. Depois vocês leiam Jó, número 38, até o número 40. Até o versículo 40. Ou até mais, inclusive. Que Deus vai trazendo tudo que ele faz, ele vai falando de toda a natureza, das galáxias, dos animais pequenos, animais grandes, ele fala dos filhotes que ele alimenta. Se o Senhor ele te dá um recurso na tua mão, é para você alimentar alguém. É para você trazer o recurso para alguém. Bateria do microfone acabando. É para você fazer esse ecossistema funcionar. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Então esse papo de não gosto de gente, então você não vai crescer. Pelo menos pelas vias de cima, não. Todo crescimento está diretamente ligado com o ecossistema que você vive. Lembra do que eu falei no início? Deus julga a nação. Qual que é a primeira nação aqui? A sua família. O seu ciclo. A sua nação, a sua micronação aqui, ó, de influência. Como que está o julgamento dessas pessoas? São pessoas retas? São pessoas ímpias? Se você anda com um monte de gente que faz um monte de coisa errada, um monte de gente que vacila, um monte de gente que trai, um monte de gente que fala mal dos outros, você vai ser a vítima em algum momento. Você vai sofrer as consequências em algum momento porque você está nesse meio. A Lidiane falou, não é vendável, mas realmente muito necessária. Assim não ficamos perdidos nos dias de crise. É para isso que eu faço. De verdade, é para isso que eu faço. E eu tenho a plena convicção de que numa live dessa, alguém que está empolgado com o canto da sereia, de alguém falando que você vai enriquecer e vai ser muito bom e vai ser muito fácil, de fato, a gente luta para isso e tem muitos estudos de caso disso. Eu não estou falando que isso não acontece, mas existe esse outro lado. Quando eu falo desse outro lado, eu afasto essa pessoa que está empolgada. Eu sei disso. Eu tenho essa plena consciência disso. Porque a pessoa pega e fala, mas a fulana falou que não era assim. E o que esse cara tá falando, ele é pessimista. Esse cara é escasso. Aí a pessoa ela vai embora. Por quê? Porque ela quer ouvir o canto da sereia. Aqui eu não vou te dar o canto da sereia. Aqui eu vou te dar o que você precisa realmente. É de graça essas lives que eu faço todo dia? É de graça, mas eu não tô nem aí. Eu entrego realmente aquilo que você precisa ouvir. Porque eu sinto que isso de verdade é um chamado e eu vou continuar fazendo. A gente está praticamente 6 meses fazendo live ininterruptamente, 5 meses mais ou menos. Ininterruptamente, todo santo dia, eu vou continuar fazendo. E o que eu trago para vocês não é um discurso para vender para vocês, não. Eu sei fazer isso. Eu sei falar exatamente o que você precisa ouvir para o seu coração palpitar e você querer continuar. Eu sei fazer isso, mas eu nunca
Nunca foi isso que me encantou. Não é por isso que eu tô aqui. Não é por isso que eu comecei esse negócio. Então, quando eu vejo a galera aí vendendo e usando de artifícios e, enfim, beleza, faz isso. Mas eu gosto de trazer a verdade. Inclusive, para quem tá descontextualizado aqui, dia de sábado a gente sempre traz um estudo bíblico, né? E por isso que a gente tá trazendo isso. Mas esse é o ponto, gente. Esse é o ponto. Realidade. Você pode estar no melhor patamar de todos. Essa galera aí que fala da riqueza e tudo mais, que eu acho que é importante, a gente tem que falar da riqueza mesmo, mas que só fala do lado bom, você pode ter certeza que elas têm crises existenciais, você pode ter certeza que elas têm dificuldades com filhos, você pode ter certeza que elas têm dificuldades com si mesmas, muitas vezes burnout, muitas vezes cansaço, esgotamento, muitas vezes momentos de chorar e mas a pessoa é muito rica, mas ela é um ser humano. Todo mundo passa por crises. Não tem absolutamente ninguém nesse mundo que vive todos os dias felizes e alegres e contentes e pulando e saltando. Isso gera depressão. Até mesmo a alegria todo santo dia gera depressão. Por quê? Porque o ser humano foi feito para evoluir. E para evoluir é isso aqui, ó. É um eletrocardiograma. Altos e baixos. Porrada, pressão. Mas a grande mensagem que eu quero deixar para você aqui é o seguinte: por mais que você esteja, talvez, assistindo essa live e sentindo que, pô, isso aqui é para mim, eu tô aguentando uma pressão do caramba hoje. Continua. Continua. Simplesmente continua. Porque a partir dessa pressão, você vai ter forças para chegar num patamar que você precisa chegar. Isso aqui é um treinamento. E se você passar por ele, você vai chegar muito mais forte num próximo nível, muito mais inteligente, muito mais sábio. A sabedoria não vem de livros. A sabedoria vem de tempo, de vivência. Os livros trazem conhecimento. Essa live traz conhecimento. Tem sabedoria aqui. Mas a sabedoria, ela é absorvida quando você escuta isso daqui e você vive na tua vida. Eu nunca vi um justo passar fome ou sua descendência mendigar o pão. Pode estar escasso, pode faltar em um determinado momento, mas alguma saída vai ter. Só que essa saída ela não cai do céu assim. Muitas vezes você tem que falar alguma coisa, muitas vezes você tem que se relacionar, muitas vezes você tem que negociar, muitas vezes você precisa dar um passo, porque a gente vive no mundo da ação. E no mundo da ação, o recurso vai vir, o milagre vai vir. Mas você precisa se mexer. Você precisa se mexer. Mas vai acontecer, porque ele alimenta a todos. Desde o passarinho até o grande leviatã no mar. Ele abençoa a tanto, a todos. Ontem pedi uma resposta a Deus e hoje ele me fez entrar aqui. Uau. Uau. Eu gosto muito de você, Matheus. Bastante mesmo, viu? Te conheço há muito tempo, sei lá, desde quase quando eu comecei aqui. Você é um cara legal. Fico muito feliz em ler isso, viu? Muito feliz por todos vocês que estão aqui. E é isso, essa live ela vai ficar salva no perfil. Quem é novo aqui, eu sempre posto todas as lives no Spotify, é só você abrir o meu destaque podcast, clica lá, vai lavar louça, vai pegar transporte, alguma coisa, bota um fone. São lives curtinhas, lives de 10 minutos, de 15, 20, algumas maiores. Com certeza é um conteúdo que vai te ajudar muito. Vamos fazer a nossa oração agora, pra gente se conectar. Minha família tá me esperando pra gente tomar café. Eu espero que hoje seja um dia muito abençoado para você, para os seus negócios, para a sua família. Vamos junto nessa. Antes da gente fazer a nossa oração, eu quero que você feche seus olhos e respire fundo 3 vezes para a gente se conectar um com o outro. Sente que a gente está em presença. Todos nós aqui, juntos em presença. Respira fundo 3 vezes, se concentrando apenas na sua respiração.
Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por mais essa live, pela nossa presença aqui, pela nossa união, por essa palavra abençoada e de luz, que ela venha reverberar fortemente em nossos corações e que ela venha trazer muita luz em nossos caminhos. Pois assim é a sua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que venhamos ter essa luz, mesmo nos momentos de maior treva e maior dificuldade. Que venhamos sempre lembrar que nunca vai faltar. Sempre vai ter uma luz no fim do túnel. Sempre vai ter. E que tudo isso que a gente passa em determinados momentos são provações para a gente se tornar mais forte. Não para ficar testando a gente, mas para nos tornarmos mais fortes para passos muito maiores, para responsabilidades muito maiores. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. 2025 é o meu ano. Vamos pra cima. Tamo junto, Dila. Tamo junto, gente. Isa Santato. Gosto muito de você também, Isa. Muito feliz em ver você aqui. Lidiane. E é nóis, gente. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. Que vocês tenham uma ótima semana. Vamos pra cima. Força. Tchau, tchau. Tamo junto.